Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando agora da manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que esses mesmos conteúdos você compartilhe nas suas redes sociais para que mais rubro-negros venham se juntar aqui conosco. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Meus amigos rubro-negros, dia triste, né? Depois da semana passada termos perdido nosso inesquecível massagista Denir, esse final de semana nos trouxe também outra perda significativa para o Brasil, para o futebol e para o Flamengo. Os céus chamaram Mário Jorge Lobo Zagallo para a sua morada eterna. Ninguém defendeu o verde e amarelo, o futebol brasileiro como Zagallo. Pessoa intimamente ligada com a vitória, parceiro das conquistas e apaixonado pelo número 13. Foi cria da base rubro-negra, onde chegou nos Júniors do Flamengo em 1950, onde assinou seu primeiro contrato profissional já em 1951. Conquistou pelo rubro-negro jogando os títulos de tricampeão carioca, 53, 54 e 55, onde saiu após a Copa de 58. Como treinador do Flamengo, também conquistou 2 títulos cariocas em 1972 e em 2001, título aquele em cima do Vasco com aquele gol do Petkovic, bem no finalzinho da partida. Foi técnico do Flamengo em 3 oportunidades, onde disputou 236 partidas com 116 vitórias, 59 empates e 61 derrotas. Muito obrigado, tem 13 letras. Muito obrigado, velho Lobo Zagallo, né? O homem que ganhou 4 Copas do Mundo. Depois de Zagallo, agora é a vez de nos despedirmos também em vida, dessa vez diferentemente, do craque Everton Ribeiro, da sua esposa Marília Neri e também dos filhotes Augusto, o Gutinho, e também Antônio, o Totói. Uma família de rubro-negros. Dia muito emocionante para os rubro-negros com a presença pela última vez no CT Ninho do Urubu do craque Everton Ribeiro. O jogador pousou em meio a todas as taças que conquistou com o manto sagrado, recebeu placa alusiva à sua passagem pelo clube, enquanto os pequenos foram agraciados com medalha. Isso mesmo, Totói e Gutinho receberam medalhas do Flamengo. Enfim, muita emoção, as declarações, as juras de amor recíproco, enfim, muito obrigado, família Ribeiro, por serem rubro-negros. Boa sorte na nova empreitada e tudo de bom para vocês nesse futuro. Ontem à noite, pessoal, agora saindo das comemorações e também da tristeza das perdas, mas agora vamos às notícias realmente de fato do nosso Mengão. Ontem à noite, o Sesc Flamengo, vôlei feminino do Mengão, de volta ao Maracanãzinho após muito tempo ausente, o Flamengo passeou no jogo e aplicou um chocolate de 3-0 em cima do atual campeão da Superliga Feminina de Vôlei, o Praia Clube de Uberlândia. Com a vitória e os demais jogos da rodada, o Flamengo é o líder isolado da Superliga Feminina de Vôlei, o líder da Superliga Feminina de Vôlei. O Flamengo agora, o líder do campeonato, volta a jogar na próxima terça-feira na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, às 21 horas, contra o Bru Vôlei, com transmissão do Sport TV. A Casa do Flamengo Futebol Profissional, no mês de janeiro, é fora do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Na região norte, com o time titular, o Flamengo joga contra o Audax no dia 17, na ida para os Estados Unidos, e na volta dos Estados Unidos, o Flamengo volta a jogar na região norte contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro,
em Belém, no Estádio Mangueirão, no dia 31. Entre esses dois jogos, entre a ida para a pré-temporada nos Estados Unidos e a volta da pré-temporada, o Flamengo jogará 2 partidas no Nordeste brasileiro. Dia 21, enfrentará no Estádio Almedão João Pessoa o Nova Iguaçu e no dia 27 enfrentará na Arena das Dunas em Natal a Portuguesa Carioca, né? Então, agora as 2 partidas do Nordeste o Flamengo jogará com o time sub-20, já que o time titular estará lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, em pré-temporada. O Flamengo fará esses 4 jogos fora do Rio de Janeiro, praticamente com os estádios todos lotados em todos os 4 jogos, independentemente se o time será o time titular ou o time sub-20, o que prova, mais uma vez, a força dessa torcida, que jamais será uma torcida, sempre será uma nação. O Flamengo, que se reapresenta amanhã, no CT Ninho do Urubu, na parte da tarde, onde inicia a sua pré-temporada 2024, o dia deve ser marcado por exames médicos e clínicos e também por atividades de avaliação física dos atletas pós-férias. Nicolás de la Cruz, como jogou contra o Rosário Central pela Supercopa da Argentina no dia 22 de dezembro, de la Cruz se despediu do River Plate no Natal. Por isso, ganhou 2 dias a mais de folga pela diretoria do Flamengo. Isso tudo foi acordado durante o período de negociação entre o atleta e o Flamengo. O meia Thiaguinho, que volta de empréstimo e se reapresenta amanhã no CT, ele volta de empréstimo do CSA e depois do Sampaio Corrêa do Maranhão. Ele se reapresenta normalmente amanhã e deve ser aproveitado nos jogos que o Flamengo fará em janeiro pelo Carioca, sendo representado pelo time sub-20. Logicamente, os 2 jogos da região Nordeste que o sub-20 vai jogar, Thiaguinho deve estar entre esses relacionados. Em relação às novelas de contratação, vamos falar Matias Vinha. Sobre o lateral Matias Vinha, 2 notícias, uma boa e a outra ruim. A boa é que a Roma já admite negociar e fechar uma operação de venda com o Flamengo pelo lateral. A ruim é que, apesar de admitir a negociação, continua insistindo em iniciar a conversa com 10 milhões de euros. Então, vamos aguardar, que eu acho que pode haver sim evolução na questão do Matias Vinha no Flamengo. Léo Ortiz. Continua o desconforto entre Flamengo e Bragantino pela pedida exacerbada do time paulista em vender o zagueiro Léo Ortiz apenas por 12 milhões de euros, quando, para o exterior, o Bragantino está pedindo apenas 6 milhões e meio de euros, que é justamente o valor que o Flamengo quer pagar. O Flamengo se mantém insistindo em Léo Pereira por conta de que esse é um pedido exclusivo do treinador Tite. Por isso é que o Flamengo continua insistindo, muita gente achando desnecessário essa insistência, mas por conta de que é um pedido do Tite, o Flamengo continua aí tentando a contratação de Léo Ortiz. Estão se esgotando os ingressos para a partida de amanhã, no Maracanãzinho, às 20 horas, contra o Vasco da Gama pelo NBB 2023-2024. Flamengo, que terminou o primeiro turno da competição como líder isolado do torneio. Falando em basquete, estão definidos os confrontos da Copa Super 8, que disputam os 8 melhores times do primeiro turno do NBB 23/24. Vejamos os confrontos. O Flamengo, que foi o primeiro, jogará contra o 8º, que foi o Bauru. O Minas, que foi o segundo, jogará contra o 7º, que é o Fortaleza. O Franca, que foi o terceiro, jogará contra o Unifacisa, que foi o 6º. E o Vasco da Gama, que foi o 4º, jogará contra o Paulistano, que foi o 5º colocado. Uma observaçãozinha: o Flamengo, por ter sido o primeiro colocado geral no primeiro turno, garante a vantagem de disputar todos os jogos como mando de campo, inclusive a final, caso o rubro-negro chegue nela. Bom, após a vitória na estreia da Copinha sobre o São José do Rio Grande do Sul por 2-1,
O Flamengo infelizmente anunciou que o zagueiro Darlan sofreu uma grave lesão no seu joelho. Ele fará que ele seja desfalque no decorrer da competição. Inclusive o jogador já voltou ao Rio de Janeiro, fez exames preliminares e amanhã fará um exame mais circunstancial para que se possa definir qual será o tratamento adotado. Se um tratamento conservador, à base da fisioterapia, ou se um tratamento de forma cirúrgica, com uma cirurgia, né? Meus amigos, o Flamengo enviou 10 scouts para acompanhar os jogos da Copinha in loco e outros 4 monitoram os jogos pela televisão. Através da Copinha, já chegaram ao Flamengo jogadores como Mateuzinho, como Rodrigo Muniz e diversos outros também que foram revelados nessa importante competição da base do futebol brasileiro. Para encerrar, uma notícia que saiu ontem no finalzinho da noite, né? O Flamengo aproveitando essa questão do Everton Ribeiro se despedindo, muita emoção no ar. O Flamengo anunciou ontem, pessoal, depois de uma semana de vencido o contrato do Bruno Henrique, a renovação do Bruno Henrique, né? O Flamengo estava constrangido em anunciar essa renovação por 3 anos, mas anunciou ontem. Tanto anunciou a renovação, como também postou um vídeo com lances maravilhosos do craque Bruno Henrique. Então, agora não falta mais nada. Bruno Henrique anunciado, Everton Ribeiro se despediu e agora é se reapresentar amanhã, focar no Campeonato Carioca e depois do Brasileiro e Libertadores e buscar conquistar os títulos que nós não conquistamos o ano passado principalmente. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!